Vou começar aqui a gravação da aula. Pronto, a aula já começou a gravação e vamos lá para o começo. Então vamos lá, Ivan. Esse capítulo 3 aqui, ele é um capítulo que ele vai começar a abordar um assunto de funções. Você sabe o que é uma função? Como é que ela funciona? Como é que ela é trabalhada? Já ouviu falar em funções? Ainda não. Ainda não, né? Pô, muito bem. Ou então eu vou te explicar o que é uma função. Ó, função é um tipo de expressão matemática ou equação, dependendo do jeito que ela é aplicada, que no caso ela vai relacionar dois valores, um, um denominador em comum. Melhor explicando para você, melhor falando, por exemplo, eu poderia dizer, por dia eu ganho R$ 2. Então, se por dia eu ganho R$ 2, eu poderia montar uma função onde eu poderia calcular a quantidade de dinheiro que eu iria ganhar dentro de X dias. Por exemplo, se em um dia eu ganho R$ 2, em 2 dias eu ganho 4, tá? 2 no primeiro, 2 no segundo. Se eu ganho, considerando que eu ganho R$ 2 por dia, em 3 dias eu ganho 6. 2 no primeiro, mais 2 no segundo, mais 2 no terceiro. Então, eu tenho uma função aqui. A função, ela está relacionando o quê? Ela relaciona o valor que eu vou ganhar e a quantidade de dias. Então, eu tenho dois itens aí. Esses dois itens, eles compõem uma função, onde essa função, ela tem algo em comum, tá? Então, por exemplo aqui, ó, seguindo lá no seu livro, lá no capítulo 3 aí na página 70. Você observa que aí tem um desenho de uns triângulos, né? Uns triângulos aí que começam um triângulo maior, ele vai sendo dividido até chegar uns triângulos bem menorzinhos, tá? Deixa eu Uhum. uma coisa aqui, só um instantinho. Então o que acontece aqui, ó, essa relação aqui, ela é chamada de tapete de Sykes-Picot. É uma relação que foi determinada por esse sujeito aqui, né, que é o Alfred Sykes-Picot, que no caso ele fez o seguinte: pegou um triângulo, esse triângulo sendo um triângulo equilátero, e ele vai dividindo esse triângulo de modo a formar outros triângulos equiláteros. Por exemplo, nesse triângulo aí, lá da etapa 2, você está vendo aí, né? Ele tem Sim. três triângulos aí, ó, que estão pintados de uma cor meio amarelada, né? E tem um triângulo em branco no meio. Esse triângulo que está bem no meio, da cor branca, ele vai ser desconsiderado. Vamos considerar apenas esse triângulo que tem aí essa cor que ele está pintado, né? Que a gente chama de triângulo rachurado. Aí o que acontece? Na etapa 2, nós temos um total de três triângulos. Três triângulos que foram pintados. Na etapa 3, se você pode contar aí, ó, tem um total de 9 triângulos, tá? Pode contar aí que tem 9 triângulos que vão compor esse triângulo maior. Na etapa 4, se você contar ele aí, vai encontrar um total de 27 triângulos. E na etapa 5, você vai encontrar um total aí de 81 triângulos. Aí o que acontece? Existe aí uma relação entre as etapas e a quantidade de triângulo. No caso, ele existe um padrão. Existe um padrão pelo qual a gente pode até prever qual é a quantidade de triângulos que vai ter na etapa 6. Tá? Então aqui nós temos um padrão. Agora, como encontrar esse padrão? Então aí que vai entrar a questão da função. A função vai estar entrando aqui para estar determinando a quantidade de triângulos que vai ter na etapa 6, na etapa 7. Olhando para essa situação aqui, tu conseguiu identificar esse padrão nesse momento? Ó, na etapa 2 tem 3 triângulos. Na etapa 3 já tem 9. A etapa 4 já tem 27. Na etapa 5 tem 81. E aí? Juntando, Conseguiu? juntando de 3 em 3. Não, nesse caso ele não está aumentando de 3 em 3, não. Porque na etapa 2 ele tem 3. E na etapa 3 já tem 9, aumentou 6. Na etapa 4 ele tem 27. Então de 9 para 27 ele aumentou 18. Na etapa 5 ele já tem 81. E de 27 para 81 aumentou 54. Então tem um aumento aí bem gradativo. Agora a questão é saber que relação é essa que vai ter.
Mas como aqui no próprio texto fala, tá? Essa questão que ela vai voltar mais para frente. Eu não vou focar também muito nela, porque isso aqui vai envolver um pouco mais de dados para a gente poder estar trabalhando essa relação. Mas ela não é uma relação muito difícil, não. É uma relação simples. O que nós vamos entrar agora, primeiro aqui, está lá na página 71, ou 72, aliás, que é o sistema cartesiano ortogonal. Você localizou aí? Sim. Certo. Então, eu vou te explicar aqui o que é esse sistema cartesiano ortogonal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, comecei o compartilhamento contigo. Apareceu aí? Parecido. Certo. Então, ó, quando fala em plano cartesiano, nós estamos falando em uma representação gráfica de alguma coisa. O plano cartesiano, inicialmente, você vai pegar um plano cartesiano em 2D, tá bom? O que é um plano cartesiano em 2D? Um plano cartesiano vai ser representado por dois eixos. Nós temos aqui, ó, esse primeiro eixo, que vai ser o chamado de eixo X. Ele sempre está na horizontal. E nós temos um segundo eixo dentro desse plano, que é um eixo que vai apontar para cima, ó. E esse eixo aqui é chamado de eixo Y. O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, tá bom? Então, é importante lembrar, vou botar aqui, ó, eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, o eixo X é sempre esse eixo que está na horizontal, tá? É o eixo que está aqui, que a gente está deitado. E o eixo Y, esse que está apontando para cima, é o eixo das ordenadas. Então, todo plano cartesiano ele vai ser composto pelo eixo das abscissas e pelo eixo das ordenadas. A abscissa é o eixo X e ordenada é o eixo Y. Quando eu junto os dois eixos para me dar um ponto em comum, esse ponto a gente chama de coordenadas. O que é uma coordenada? Então, ó, a coordenada é o ponto formado entre os eixos das abscissas e das ordenadas. Então, esse aqui é uma coordenada. Quando eu junto o eixo da abscissa e o eixo das ordenadas, eu tenho aqui uma coordenada. Nesse ponto aqui, onde o eixo Y e o eixo X se cruzam, vou dar um zoom aqui para ti, ó. Nesse ponto aqui onde estão se cruzando, ele é a origem do gráfico. Ele é o ponto inicial. A gente vai representar essa origem com a letra O. Tá? Você pode colocar uma letra O ou então um zero. Tanto faz. Letra O ou zero. Porque a origem vai ser esse ponto aqui. E aí como é que vai funcionar esse plano? Na origem, como o nome já fala, é onde vai começar. E o começo ele começa no zero. Então esse ponto aqui ele vale zero tanto para o eixo X, como ele vai valer zero para o eixo Y. Então essa aqui é a origem do plano cartesiano. O plano cartesiano ele vai ser dividido em quadrantes. Como assim quadrantes? Por exemplo, vou fazer aqui novamente, ó. Vou colocar em preto, que é melhor. Ó, o eixo das abscissas e agora colocar o eixo das ordenadas. Então tá aí, o eixo X e aqui o eixo Y. Sendo que nesse ponto onde eles se cruzam é o ponto que vai dar origem ao gráfico, né? E essas retas aqui elas estão se cruzando sempre de modo perpendicular. Como assim? O que é perpendicular? Você sabe, Ivo? O que é perpendicular? Não, Não? tô lembrando, não. Vou botar aqui. Perpendicular é quando forma um ângulo, olha, um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho duas retas que o ângulo entre essas retas é de 90 graus.
Então, aqui, ó, entre essa reta Y e a reta X, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui que essas retas, elas são perpendiculares entre si, pois elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a reta X e a reta Y sempre formam um ângulo de 90 graus, tá bom? É. Aí, o que acontece aqui? Como eu falei antes, o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Então, a gente vai fazer a leitura do plano cartesiano, sempre a leitura vai ser feita aí no sentido anti-horário. Como assim? Esse aqui, ó, esse aqui vai ser o primeiro quadrante. Esse aqui já vai ser o segundo quadrante. Eu vou colocar só do segundo Q, tá? Segundo quadrante. Esse aqui vai ser o terceiro quadrante. E esse aqui vai ser o quarto quadrante. Então, o plano cartesiano é dividido dessa forma aí. É dividido em quadrantes. Outra coisa que precisamos saber. Partindo aqui da origem, ó, partindo aqui da origem e seguindo para a direita no eixo X, esses valores que temos aqui, ó, como se fosse uma régua. Nós temos valor ó, de 1, 2, 3, 4, 5. São valores positivos. Então, são valores positivos no eixo X. Se eu for voltando, esses valores aqui, eles acabam ficando negativos. Aqui nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, valores positivos para a direita e valores negativos para a esquerda. No eixo Y, a mesma coisa. Se eu for subindo, eu vou ter valores aqui positivo, subindo, ó, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. E se eu for fazer descendo, esses valores são negativos. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o infinito. E sempre lembrando que bem no centro aqui, na origem do plano cartesiano, esse valor corresponde a zero. Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano, tá bom? Valores positivos subindo no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Valor positivo para a direita no eixo das abscissas. Valor negativo para a esquerda no eixo das abscissas. Valor negativo para baixo nos eixos das ordenadas. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não. Certo. Então vamos seguir. Deixa eu copiar isso aqui. Em vez de desenhar, eu vou copiar logo tudo aqui. Agora nós vamos aprender a identificar um ponto. Vamos aprender a identificar um ponto aqui dentro desse plano cartesiano. Eu vou apagar esses valores também para ficar mais limpo a situação. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a destacar os valores, né? Eu apaguei porque eles estavam muito juntos, então eu ia confundir um pouquinho. Eu vou colocar esse valor aqui como sendo o valor 1, colocar esse aqui 2, esse aqui vai ser o valor 3. Aliás, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou destacar melhor essa grade, colocar em um formato de malha, fica bem melhor. Você consegue ver a malha quadriculada que eu botei aqui? Ou tá meio apagado? Dá de ver. Certo, então se dá de ver tá bom. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui, vou destacar aqui, ó. Esse aqui vai ser um valor, outro aqui, outro. Aqui tem um, aqui tem outro, lá em cima tem outro. Eu vou colocar valores aqui para cada um deles, ó. Esse aqui vai ter o valor de 1, 2, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, que é menos 1, menos 2, menos 3. Vamos lá, vou começar aqui. Eu vou botar um ponto aqui. Esse ponto que eu acabei de desenhar, eu vou chamar ele de ponto A. Observa que esses pontos que eu vou desenhar aqui, eles vão ser representados por uma letra qualquer, e essa letra tem que ser maiúscula, tá? É uma letra de forma maiúscula. Então, a representação de ponto é dada dessa forma, tá bom? Então, o que acontece? Esse ponto, eu quero saber qual é a coordenada dele. Quando eu falo coordenada, eu quero saber onde é que ele se localiza no eixo das abscissas e onde é que ele se localiza lá nos eixos das ordenadas. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar ó, do ponto A, vou traçar aqui uma linha pontilhada até o eixo da abscissa, ó,
e vou traçar a linha pontilhada até o eixo da ordenada. Então, olha só, vai ficar mais ou menos assim. Então, no eixo da abscissa, o valor é 4. No eixo da ordenada, o valor é 2. Quando é para me dar uma coordenada de qualquer ponto, eu vou representar da seguinte forma. Olha, o P vai ser o ponto que eu estou falando. Esse ponto ele vai ser dado primeiro pelo valor da abscissa, primeiro pelo valor x, vírgula, depois pelo valor y. Fechou o parênteses. Então, todo ponto que eu for representar, eu vou sempre representar dessa forma, tá bom? Eu vou botar a letra do ponto em questão, abre parênteses, aí o primeiro valor vai ser o valor da abscissa, o valor que está no eixo x, e o segundo valor vai ser o valor que está lá no eixo y. Então, aqui, ó, por exemplo, no ponto A, eu vou representar ele. Ó. Então, vai ser o ponto A, ele está onde? Está lá no valor da abscissa, que vale, olha, descendo aqui, está valendo 4, vírgula. E lá no ponto Y, ele está valendo 2. Fechou parênteses. Então, está aí. Eu localizei o ponto A. O ponto A, ele está nas coordenadas 4 e 2. Então, lembrando, eu sempre começo colocando o valor do x e depois eu coloco do y. Tudo bem aí? Tudo. Certo. Pois então, já que eu fiz esse aqui, eu quero ver se você entendeu. Tu não precisa desenhar isso aqui, tá bom? Mas eu quero que você me diga onde é que está o ponto B. Eu quero saber a localização do ponto C. Eu vou querer saber aqui a localização lá do ponto D. Vou colocar aqui no ponto E. E detalhe, esses pontos aqui, além de você me dizer a coordenada dele, eu quero também saber o quadrante. Por exemplo, o ponto A, ele está no primeiro quadrante. Ok. Então, eu quero que você faça isso aí. Identifique a posição deles e me diga também onde é que está o quadrante desses pontos, tá bom? Pronto. Localizou? Bom, então, vamos lá. B, menos 2, vírgula, menos 1. Quadrante 2. Menos 2 e... Vírgula 1, não é menos 1, não. Ah, tá. Quadrante 2, né? É, Certo. Então, muito bem. Então, aqui, ó. B, ele está aqui no menos 2 e no 1. Segundo quadrante. Correto. O próximo. C, menos 3, vírgula 2. Quadrante 4. Menos 3 e 2. Agora é o seguinte. Esse aqui tem um problema. Você colocou menos 3 e 2 dessa forma, né? Sim, Porém, o menos 3 ele está no lugar do x. A gente sempre começa com os valores da posição x, do eixo x. Então, não pode ser assim. Menos 3 e 2 seria um valor aqui, ó. Menos 3 no eixo x e o 2 aqui. Então, seria esse ponto aqui que eu estou fazendo agora. Então, esse ponto aqui é menos 3 e 2. É então tem que diferente. ser 2 menos 3. Isso. Você sempre começa com o valor lá do x para depois pegar lá e colocar o valor do y, tá? Então, esse ponto Uhum. aqui não tem esse valor. Aqui vai ser 2 e menos 3. Agora sim. E está no quarto quadrante. E o próximo? B, D, Certo. Onde é? 2, 2 e 3. Quadrante 1. 2 e 3. Muito bem. Então, fazendo a ligação aqui dele, ó, no 2 e o próximo aqui vai pegar lá no 3. E está no primeiro quadrante. E o último aqui, Menos 3 e menos 2. Quadrante 3. tudo bem? Então, aqui nós temos o menos 3 para esse ponto. E o outro ponto aqui vai pegar o menos 2. Então, tá aí. É bem simples, né? Esse aqui é o quadrante 3. Terceiro quadrante. Sim, Então, foi bem fácil, né? foi. Vamos lá. Vou botar outra aqui. Como possivelmente o professor não vai passar a questão do livro, e mesmo se passar não tem problema, você vai pegar e vai fazer as questões aqui, para a gente fixar melhor essa ideia, tá bom? Questão rápida. Nós vamos começar aqui com essa primeira questão, que tem lá na página 73. Localiza ela aí? Uhum. Questão 1, é? Isso. Questão 1 da 73. É. Eu vou botar a tela aqui. Vai botar para fazer ela agora. A gente ver como é que ela funciona. Pô, vamos lá. Ó.
A primeira aí, ó, localizar no plano cartesiano ortogonal os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Então a gente vai localizar ela aqui, tá bom? Como nesse caso aqui Aqui, não tem né? como escrever, né? Tu vai me dizer o quadrante. Qual é o quadrante que está a letra A? O ponto A. A, É, quadrante um. quadrante um, né? Então aqui, ó, ele está no ponto 2 no eixo X, e eu vou contar aqui. 1, 2. Então ele está nesse ponto. E no 6 lá no Y, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou fazer a ligação aqui e está aqui nesse ponto. Então esse aqui vai ser o ponto A, está identificado o primeiro ponto. Ponto B, qual é o quadrante dele? O quadrante 2. Quadrante 2, né? Então a gente vai contar aqui, ó. Menos um, menos 2, menos 3, menos 4. E 5, né? Um, 2, 3, 4, 5, ele vai estar aqui, neste ponto. Então, aqui vai ser o ponto B. Vou fazer ligação aqui. 5. E esse aqui vai ser o menos 4. O ponto C, qual é o quadrante dele? Quadrante 3. Então, menos um, 2, 3, 4, menos 5 no X e menos um, menos 2 aqui no Y. 2. Então, esse aqui é o ponto C. Então, tá aí ligado. Próximo, ponto D, Quadrante 4. quadrante 4. Então, vamos lá. Aqui, ó, 2, 3, 4. E o outro ponto aqui é o menos 3. Menos um, menos 2, menos 3. E aí, vamos ligar os pontinhos agora. E tá aqui o ponto D. O ponto E. E agora, quando é que é zero? E agora, hein? Quando deu zero ali no um dos valores, ele está entre dois quadrantes. E aí, quais são os quadrantes que ele está entre? Ele tem de tudo, então. Não. Ele está entre dois quadrantes. Ah, é o. Oxi. E agora, hein? Vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó. Letra E. É coisa diferente para ti, então vamos lá. A letra E, ele começou com ponto 3. O 3 é aonde? É do X ou do Y? O 3 é do É, X. do X. Então, eu vou lá, ó, contar. Um, 2, 3, tá aqui. E nesse ponto 3, o outro ponto é o Y e o ponto Y vale zero. Então, vai ser bem em cima, aqui, ó. Bem em cima do eixo da abscissa. Então, tá aqui, marquei o ponto. Ele está entre o quadrante 1 e o quadrante 4. Então, esse aqui é o ponto E. Tá aí. Hum, Então, quando esse zero aparece, ele não vai estar assim, solto, ele vai estar em cima de algum desses eixos, ou do eixo da abscissa ou do eixo da ordenada. Como o ponto zero é o do y, então ele está em cima do eixo da abscissa. O ponto F, onde é que ele está agora? tá, o ponto F tem um zero. Aí depois é o 4. Mas Sim. aí eu não sei se o 4 vai ser o Y ou o X. Mas Lembra que o x é sempre o primeiro valor e o y vai ser sempre o segundo. sempre segundo, né? É isso que eu tava imaginando. Então vai ser entre o quadrante um e 2. Isso. Ele vai estar bem em cima do eixo das ordenadas. Então, vou botar aqui. Ele está em cima do 4, né? Um, 2, 3, 4. Esse aqui é o ponto, ó. Está bem em cima do ponto 4 no eixo da ordenada. Então, esse aqui é o ponto F. Ponto G. 4, 0. Ele tá entre o eixo das coordenadas, igual você fala, e tá entre a coisa 3 e a 4. O quadrante. Certo. Então, ele está aqui, ó. Como ele zerou o valor y, então ele está em cima do eixo da abscissa. Ah, não, é 3 e 2, na verdade. 2 e 3. Isso, aqui é o quadrante 2 e o 3. Ele está aqui, bem no menos 4. Então esse aqui vai ser o ponto G. E o último, o H, O H é. O H é entre o 3 e o quadrante 4. Entre o quadrante 3 e o quadrante 4. isso. E vai ser bem aqui, menos 1. Então esse ponto aqui é o ponto H. Se eu Entre o eixo das colocasse... coordenadas. Oi? Entre o eixo das coordenadas. Aí é o seguinte, antes de passar para a letra A, tá bom? Se eu colocasse assim, ó, um outro ponto, um ponto I, onde esse ponto I fosse 0 e 0, então aqui seria o ponto I, ó, bem no meio de todos.
bem na origem. Então esse aqui seria o ponto I. Hum. Então ficaria Aí se, respondendo dessa fo- forma. aí se fosse para falar os quadrantes dele, era os quadrantes de tudo, era? Não, você poderia colocar que ele está na origem. Esse ponto está localizado na origem. A época onde que cruza é a origem e zero. Se quiser falar assim, não, ele está entre todos os quadrantes. Pode ser, mas só que não fica tão formal, tá? Você poderia dizer que ele está na origem dos quadrantes, porque ele vai iniciar todos. Aí, toda vez que quando pegar um problema que ele fala assim, considere que um móvel encontra-se na origem dos quadrantes. Significa que o ponto dele é 0 e 0. Então, pronto. Essa aqui foi a primeira parte, que foi localizar esses pontos no plano cartesiano. Localizamos todos aí. Agora vamos lá para a letra A, né? Desses É. 8 pontos, qual é o de maior ordenada? Pergunta boa. Qual é deles que tem a maior ordenada? O B. Ponto B? O Então, aqui, ó. O ponto B, qual é o valor da ordenada do ponto B? É o -4 ou é o 5? -4 e 5. Não. -4 e 5, eles formam aquilo que a gente chama de coordenada, tá? Isso é coordenada. Ah, Mas a questão está pedindo o valor da ordenada. Aqui, ó. É é aqui diferente. começa então a ordenada. Aí eu vou repetir para ti, ó. Ordenada são os valores do eixo Y. Abscissa, que é esse valor aqui que está aparecendo na letra B, são os valores do eixo X. Pronto, traduzir para ti. Então, se a ordenada são os valores do eixo Y, ele pergunta qual é o maior valor que tem no eixo Y. Qual é o ponto que tem o maior valor? É na A. Muito bem. Então, ó, desses 8 pontos, qual é o que tem o maior valor de ordenada? Deixa eu apagar isso aqui. Isso. A gente vai colocar A. É o ponto A. Tá? Pode ser simplesmente A, ou então você pode escrever o ponto A. Tá bom? A. Eu vou colocar só assim, A. Aí a letra B, ó. Qual dos pontos possui a menor abscissa? E aí, qual deles? Menor abscissa. Zero pode ser ou não. Se não for, é o A. Aí é uma questão boa, ó. Pode ser o zero, tá? Pode ser o zero. Porque assim, ó, quando a gente fala em menor abscissa, nós podemos estar se referindo à questão do valor numérico, tá? Então, se for o menor valor da abscissa em módulo, quando eu falo módulo, eu estou falando de número positivo, tá? Você já sabe o que é módulo, como trabalhar com módulo, ou não? Hein, Ivo? Você sabe trabalhar com módulo? Desculpa que eu tive que sair aqui ligeirinho porque tinha alguém batendo ali na porta. Mas fazia era hora e ninguém atendia. Tudo bem. Então, como eu estava falando antes aqui para ti, ó. Era do zero, né? Seu menor. Como eu falei, o zero pode ser o menor ou não. A pergunta ela ficou um pouco ambígua. Ficou um pouquinho ambígua aí. Porque se eu Uhum. estiver falando em questão de valor numérico, o zero seria o menor, tá? Assim, questão de valor em módulo. Aí quando eu falo em módulo, você sabe o que é módulo? Como é que ele funciona? Não. Ó, módulo. Quando eu coloco um número em módulo, significa que eu vou pegar aquele número e deixar ele positivo. Por exemplo, se eu perguntasse assim, em módulo, qual é o maior valor? É o -3 ou é o número 1? Qual é o maior valor? Então, Então vai ser o -3 porque ele leva pro positivo. isso, eu ia pegar e colocar o -3 em módulo e ia colocar o número 1 em módulo. E aí, em módulo, eu ia verificar qual deles ia ser maior. Esse aqui ia ficar 3 positivo e esse aqui continua positivo. Então, o maior seria o -3. Sim. Aí, E aí, né? a questão aqui, a letra B não fala nisso. Ela não fala em questão de módulo. Então, como ela não Hum. fala em questão de módulo, a gente pode considerar que o zero não é o menor. A gente vai considerar que números negativos é menor do que zero. Então, qual é o menor valor que vamos ter aí? Abaixo do zero. Hum. Vai ser B, -4. Ou talvez G também, que é -4. G, -4, tem um valor menor. Tem um valor menor aí. Ou -5, que eu não tinha visto. Pronto. Ponto C. E respondeu aí, a letra B. Entendeu? Então, assim, a questão B ficou um pouquinho ambígua, porque ele não definiu melhor isso aí.
Mas como ele não botou questão de módulo nem nada, então a gente vai considerar que o menor valor não é o zero, vai ser os números negativos, e o menor número negativo seria ali o menos 5. Então vai ser o ponto C. E a letra C agora? Qual é a ordenada do ponto B? A Dá quanto? ordenada, Isso, ordenada. cadê? É 5. Pronto, 5. Qual é a abscissa do ponto G? -4. Fácil demais, né? É. Letra E. Qual desses pontos estão localizados sobre o eixo horizontal OX? E aí? Qual deles estão em cima do eixo OX? Oxi. É, é o eixo das abscissas. Qual desses pontos está localizado sobre o eixo horizontal da. Essa eu não tô entendendo. Ele quer saber qual desses pontos está bem em cima do eixo da abscissa. Qual deles está em Ah, cima? o I. Não, o I não fizemos Não, agora. o I é inventado, que eu botei aí. Mas o I também Em tá. cima do. O I também tá? O I também tá dentro. O E e o G. Ou o G foi inventado também. Não, o G tá lá. Aqui, ó. Então é o E e o G. Isso. Então, ponto E e G. O outro aí, ó. Letra F. Qual desses pontos estão localizados sobre o eixo vertical OY? Sobre X e H. Ou F e H. Isso. É que a minha letra é um pouquinho feia mesmo, né? Normal. Não, é que eu confundi mesmo X com F. Mas assim, ó, mesmo se não tivesse esse desenho aqui da lateral, se não tivesse ele, tu ia olhar só para cá, para esses valores, tá? Não precisava desenhar, não. Basta olhar para cá, ó. Uhum. Quando ele pergunta qual desses estão em cima do eixo OY, todo ponto que está em cima do OY, o x vale zero. Então, tu ia procurar os pontos que o x é zero, ó. O ponto A não, o B não, C não, D não, E não, o F. O F, o x dele é zero. E o outro é o H. O H, o x dele vai ser zero. Se eu quero saber qual deles está em cima do eixo x, aí tu ia procurar aqueles valores que o y é zero. Aí é localizar aqui, ó. O A não, nem o B, nem o C, nem o D. A letra E, sim, o ponto E. E o ponto G. Esses aqui tem o Y, o X, o Y, aliás, como zero. Então, ficaria fácil fazer assim também, tá bom? G. Qual desses pontos estão localizados abaixo do eixo horizontal? E aí? C e D. Tem mais alguém? H. Pronto. C, D e H. E a letra H. Qual desses pontos estão localizados à esquerda do eixo vertical? B B. e G. Tem mais Vai alguém? ter o F também. O F também, né? Não. O F está em cima. Está em cima do muro, nem do lado nem do outro. B, G, falta um. A esquerda do eixo vertical. O A. O A está na direita. Pois é, isso que eu tô encabulado. Tem que ser à esquerda. E C. É só a esquerda, tava vendo só o superior. Não, tem que ser à esquerda. Todos à esquerda. C. Então, B, Por isso que G, eu tava tirando esse C. aí, que eu tava vendo só o superior aí. Entendi. É por isso que não estava descendo. Então, tá aí. B, G e o ponto O C. C. Aí, respondida. Questão muito fácil. Se o professor passar essa questão aqui, já está respondida. Você já sabe como fazer lá na hora. Já. Vamos para uma melhorzinha. A questão 2. A questão 2 tu vai fazer aí, tá? Faça ele aí e faça aquele esquema. Tira a foto e manda para mim, tá bom? Tá. Faz ele aí agora. Questão 2. Determinar o quadrante desses pontos. Vixe. Tá fácil. Não tá difícil não. Essa questão 2, tu nem precisa desenhar o plano cartesiano. Basta olhar os valores e identificar onde é que eles estão. Mas se quiser desenhar, pode desenhar sem problema, tá? Não tem problema nenhum. Desenhar e localizar eles lá. Pois é, aí por essas questões aí que localiza o coisa, né? Tu vai dizer qual é o quadrante que ele tá lá. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu não tô entendendo, tipo, aí vai ter que resolver, tipo, a raiz quadrada de 2, aí vai sobrar um número, aí que eu vou falar em qual quadrante que ele tá. Isso. É a melhor forma. Você sabe quanto é que dá a raiz de 2? Pois é, tão fácil, mas eu não tô me lembrando, será que eu tô doido? 2 não tem raiz quadrada exata, tá? Ele não vai dar um valor exato. Mas se você calcular a raiz quadrada dele, ó, eu vou colocar aqui no cantinho, raiz quadrada de 2
vai dar um valor aproximado aí de 1,4, tá? Tem um monte de número, mas o valor aproximado é 1,4. O π, você sabe quanto é que vale ele? 1,14. Não, Ou é 3,14? 3,14. 3,14. Tá aí. Raiz quadrada de 3, sabe? A raiz de 3 vai dar aproximadamente ali 1,73. E o outro que nós temos ali é a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 vai dar 2, alguma coisinha. Deixa eu ver aqui. 2, eu vou botar 24, arredondando. 2,24. Você quer valor arredondado. Então tá aí. Aí agora tá lá, a raiz quadrada de 2 menos 1,14 menos π. Então aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto, ó. Primeiro ponto. O primeiro ponto nós temos raiz de 2 menos 1. A raiz de 2 é 1,4. Menos 1, nós temos 0,4. Então esse ponto é 0,4. Assim, como eu estou usando agora a vírgula para separar aqui o número, colocar ele em forma de fração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ponto e vírgula para separar os números, tá? Ó, 0,4 e o outro número, ponto e vírgula, é 4 menos π. 4 menos 3,14. Isso aqui vai dar um total de 0,86. Então, 0,86. E agora, que quadrante que ele está? É... Então esse ali já é o quadrante, o Axel botou, né? Ou já é o ponto. Esse aqui é o valor do ponto já traduzido. Agora falta identificar qual é o quadrante. Ó, vou botar um macete aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou ter aqui um ponto. Se o primeiro valor é positivo, o segundo valor é positivo, então esse número aqui ele está lá no primeiro quadrante. Tá aqui o primeiro ponto. Se eu tiver um outro ponto, Mas aí como e aí olha só, ele vai ficar entre 1 e 2, né? Quadrante 1 e 2. não, para ele ficar entre um e outro, nós temos que ter o valor zero. Ou no x ou no y, tem que ser zero. Mas aqui não é zero, é 0, alguma coisa. Então ele ainda não é zero. Hum, entendi. Aí aqui o outro, ó, o outro ponto. Se esse primeiro valor aqui, ó, é negativo e o outro valor é um valor positivo, então esse aqui está no segundo quadrante. O outro ponto. Se esse ponto aqui, o primeiro valor é negativo e o segundo também é negativo, então ele está lá no terceiro quadrante. E agora, o último ponto, eu vou colocar aqui que o primeiro é positivo e o segundo vai ser negativo. Dessa forma, ele está no quarto quadrante. Agora, o que a gente vai fazer aqui na letra A é olhar o sinal dele. Olha só, o primeiro valor é positivo. O segundo valor também é positivo. Então é no primeiro quadrante. Acabou a questão. Então, esse aqui está lá no primeiro quadrante. Aí a questão é você conseguir saber se o valor vai ser positivo ou negativo. Fazendo essas continhas aqui, ó, resolvendo ele. Resolver raiz de 3 menos 2, a gente vai ver se vai dar positivo ou negativo. Raiz de 5 menos 2, você verifica, está positivo ou negativo. E aí depois vai identificar qual é o quadrante que ele está. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Melhorou? Melhorou. Ou então vai lá, manda ver. O ponto B, onde é que ele está? O B também é no primeiro quadrante. B no primeiro? Uhum. Vamos verificar aqui. Ponto B. Qual é o primeiro valor aqui? O valor do x. Deu quanto aí? Deu um deu 0,27, outro 0,24. Agora vamos saber se isso aqui está certo, tá conta. Primeiro, aqui é raiz de 3 menos 2. Raiz de 3 é 1,73. Então eu coloco 1,73 menos 2. Nessa subtração, o maior número é o 2 e o sinal dele é menos. A resposta já vai ser negativa, não é positiva. Já deu errado, já deu errado. E aí, subtraindo agora, ó, 2 menos 1,73 vai dar 0,27. É no segundo quadrante. Então, esse aqui vai ficar negativo. E o outro lá, o raiz de 5, ele deu 2,24 menos 2, né? 0,24, positivo. Então, a resposta é segundo quadrante, né? É, Então, isso aí, ó. Tem que se atentar a esse detalhe, tá? Tomar cuidado aí para não perder a conta na besteira. só por causa de um sinal. Um sinal derruba a ponte, acaba com o prédio, dá desastre.
Então, vamos lá, letra C. Vou fazer aqui ela. Encontrou? Quarto quadrante. Quarto quadrante. Deu quanto o valor por x? Por x deu 1,14 e por y menos 0,6. Aqui deu menos 0,6. 6. Ok. E esse aqui deu 1,14, é isso? 14. É. Mas o 2, esse aqui, ó, o π tá negativo, né? Então fica menos 3,14. O 3,14 é o maior. Então o sinal dele, ó, que é negativo, é o que eu vou mandar. Então a resposta é esse negativo aqui também, ó. 2 menos Terceiro. 3,14. A toma que bosta, não prestei atenção que o pi era coisado, era negativo. Ele ficaria positivo se fosse o contrário, né? Se fosse π menos 2. Aí ia ficar esse Pois valor é. positivo. Mas Aí como é fica 2 menos terceiro, π, aí fica terceiro quadrante, é? isso, negativo, negativo, ó. Os dois negativos, terceiro quadrante. Assim, esse aqui que eu botei, você não precisa decorar esse aqui, tá bom? Esse aqui basta você imaginar, ó. Valor positivo, olhando aqui, ó. Você imagina isso aqui na sua cabeça, ó. Quando o x é positivo, ele tá aqui, ó. Esses aqui são os valores positivos do x. E para cima, ó, do y é positivo. Se for para baixo, o valor é negativo. Se for para a esquerda, o valor é negativo. Aí o que acontece? O primeiro valor aqui, ó, positivo, e o segundo positivo, é claro que ele vai estar no primeiro quadrante. Se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, então nessa situação aqui ele vai estar no segundo quadrante. Se o terceiro aqui, ó, for negativo, o primeiro negativo e o segundo também negativo, então ele vai estar aqui no terceiro quadrante. O primeiro é positivo e o segundo é negativo, ele está no quarto quadrante. Aí foi isso que eu fiz aqui. Coloquei esse macete, ó. Primeiro positivo, o segundo positivo, primeiro quadrante. O primeiro negativo e o segundo positivo, segundo quadrante. Os dois negativos, terceiro quadrante. O primeiro é positivo e o segundo é negativo, quarto quadrante. Então, basta pegar e imaginar o plano cartesiano, tá? Você não precisa decorar isso aqui, mas imagina um plano cartesiano e ver que para a direita é positivo, para cima é positivo, para baixo negativo, para a esquerda negativo. Só imaginar isso aí, que dá de fazer isso aqui, identificar o quadrante que ele tá só pelo sinal. Agora, se fosse um zero aqui, aparecesse um zero em algum desses números, eu ia saber que ele ia estar bem em cima de algum desses quadrantes, em cima de algum dos eixos, ou do eixo da abscissa ou da ordenada. Agora tem a letra D, né? Olha só, vamos fazer isso aqui, ó, letra D, nós dois juntos, sem precisar fazer esse cálculo, tá bom? Uhum. Raiz quadrada de 3. Nós sabemos que é 1,73. 1,73 é maior ou menor do que 1? Maior. Então, esse número aqui, raiz de 3 menos 1, vai dar um valor positivo, não é Tipo, isso? sim. 1,73 menos 1 dá um valor positivo. Aqui Agora, quem é o maior? é 73. Isso. Quem é o maior? É o 3 ou é o π? É o pi? Π vai ser maior. Então, esse valor vai ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Pronto. Então, o primeiro é positivo, o segundo negativo, a gente já sabe o quadrante, né? O quadrante vai ser o, Quarto imagina aí, quadrante. quarto. Porque o positivo vai estar na direita, né? E o É, negativo do y para baixo. abaixo. Então, pronto. Já sabe que está no quarto. A mesma coisa que eu podia fazer com qualquer um desses valores. Ó, raiz de 2 dá 1,4. 1,4 menos 1, a gente já sabe que o valor é positivo. O π é menor do que 4, o valor também é positivo. Então, na letra A já é o primeiro quadrante, sem precisar fazer o cálculo. A raiz de 3, a gente sabe que é menor do que o 2. Então, aqui ia ser negativo, o primeiro valor. Raiz de 5 é maior do que 2. Então, aqui a gente sabe que o valor é positivo. Negativo e positivo, esse é o segundo quadrante. A letra C, o π é menor do que o 2. Olha, o π é maior do que 2, então aqui é negativo. E esse raiz de 2 é menor do que 2, aqui negativo. Ele vai para o terceiro. Fazendo só esse negócio de sinal aí, sabendo o sinal e imaginando na cabeça é mais fácil mesmo pra saber. É, é melhor que você pegar e ficar fazendo suas contas assim. Mas se quiser fazer a conta também é bom, né? Mas assim é bem rapidinho de fazer. Pois é, bem mais Poupa tempo. fácil. Poupa tempo na hora de fazer uma prova, de um vestibular, prova de alguma coisa. É bem mais rápido. Viu? Aqui é fácil demais essa parte aqui do plano cartesiano. Deixa eu localizar aqui uma outra questão boa.
A terceira questão, ela é repetitiva, a gente já fez na primeira. A quarta questão é repetitiva, a quinta também é repetitiva. A sexta, o ponto 5 e 3 coincide com o ponto que tem coordenada 3 e 5. E por quê? A sexta é interessante. A gente vai responder ela agora. Então tá aí, ó. É o ponto que tem coordenada 5 e 3 coincide com o ponto que tem coordenada 3 e 5. E por quê? Quando ele fala coincide, ele quer saber se esses pontos estão um em cima do outro. Ele quer saber se esse ponto 5 e 3 é a mesma coisa do ponto 3 e 5. E aí? Isso é verdade? Não, Não, né? Agora ele quer saber por quê. Por que isso aqui não é verdade? Qual é a diferença que eles têm? porque o X é diferente, já o X é diferente do primeiro para o segundo. Muito bem. E a mesma coisa com y, né? É a mesma coisa E, com Y. e tanto faz. Assim, mesmo se o y fosse igual, fosse 5 aqui e aqui, o x sendo diferente, então o ponto não é o mesmo. É diferente, Ah, ponto. é. Se um desses valores já mudou o valor dele, não é mais igual, então acabou. Aí os pontos são totalmente diferentes. Então, você poderia colocar assim como resposta, ó, o ponto 5 e 3 coincide com o ponto 3 e 5? Tu já respondeu que não. Agora, por quê? Aí você poderia dizer, pois esse primeiro ponto aqui, o 5 e 3, ele tem uma coordenada diferente da coordenada do ponto 3 e 5. Tá? Ambos são positivos, né? Então, aqui na situação, os dois pontos eles estão lá no primeiro quadrante, tá bom? Porém, embora esteja no primeiro quadrante, o valor do x é diferente nos dois casos, que já é o bastante para definir que os pontos são diferentes. E o valor do y também é diferente nos dois casos. Então, acaba sendo pontos totalmente diferentes. Se a gente fosse colocar isso aqui num plano cartesiano, ia ficar assim. Tudo no primeiro quadrante, né? Então, vou colocar aqui. Vou botar, ó. Primeiro, ponto 1, 2, 3. Tá aqui o ponto 3. E o outro ponto é o 5, né? 1, É. 2, 3, 4, 5. Então, ele ficaria aqui nessa posição. Esse aqui seria um dos pontos. O outro ponto é 5. Então, 4, 5, tá aqui. E 3. 1, 2, 3, ficaria aqui. Olha, totalmente diferente. Eu vou chamar isso aqui de ponto 5 e 3 de ponto A. E esse outro eu vou chamar de ponto B. Então, o ponto A, ó, no 5 e 3 é esse aqui. E o ponto B vai ser esse aqui. São pontos diferentes. Eles não coincidem. Um ponto coincidir, né? Ele teria que ser esse aqui, por exemplo. Ó, um ponto C como sendo igual a 1 e 2. E eu tenho lá um ponto D que tem coordenada 1 e 2. Nesse caso aqui, esses dois pontos eles coincidem, porque tanto x como y são iguais. Então, o C ele coincide com o ponto D nessa situação. Fácil, fácil, né? É. Deixa eu ver mais outra aqui. Ah, falando nisso, ó, questão 7. Questão 7. Tu vai fazer ela bem para mim. Questão 7 é a reafirmação da questão 6. Olha aí, ó. Determine M e N para que a letra A, esse ponto, seja igual a esse aqui, ó. Então, para te responder essa questão, Ivo, tu vai fazer aquilo que eu acabei de falar. Para que um ponto seja igual a outro ponto, o x de um ponto tem que ser igual ao x do outro. E o y de um ponto tem que ser igual ao y do outro. Tá bom? Que nesse aqui, ó, o C e o D, ó, o x dele é igual ao x do D. E o y do C também é igual ao y do D. Assim, esses pontos são iguais. Lá na sétima questão, vai que esses pontos são iguais, né? Vai ter que fazer essa igualdade aí. Dá de fazer? Me explica mais um pouco, que já dá de fazer. Tá, vou fazer um aqui. Não vou fazer essa questão, porque é questão do aluno, mas eu vou fazer um diferente. Ó, vou colocar aqui, ó, letra C. A letra C vai ficar assim, por exemplo. 3x mais 5 é um ponto. E o outro ponto vai ser 6 menos y. Pronto. E eu estou dizendo que esse ponto vai ser igual ao ponto, deixa eu ver aqui, 11 e, deixa eu botar aqui, menos 14. Pronto. Olha, a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa lá da questão.
Então, eu estou dizendo que esse primeiro ponto aqui, estou dizendo que esse ponto, ele vai ser igual a esse ponto. Então, para que isso aqui seja verdade, é necessário que o x de um ponto seja igual ao x do outro. O y do ponto seja igual ao y do outro. Então, o primeiro passo aqui é montar a questão. Ó. Então, aqui, ó, essa parte aqui é o x. Então, o x desse ponto, que é 3x mais 5, ele tem que ser igual ao x do outro ponto, que é isso aqui, ó, igual a 11. Aí eu vou calcular isso aqui agora, ó. 3x igual, repete o 11. O 5 que estava positivo passou para cá negativo, ó, menos 5. Aí fica 3x igual 11 menos 5, 6. Repete o x igual o 6. E o 3 que está multiplicando já passa dividindo e vai dar um total de 2. Então, eu encontrei que o x tem que ser igual a 2. Falta o outro. O outro é o y. Então, esse valor aqui, o y desse ponto, tem que ser igual ao y desse ponto aqui. Então, eu vou botar, ó, 6 menos y tem que ser igual a menos 14. Aí, eu vou repetir aqui, ó, menos y é igual a menos 14. Esse 6 que está positivo já passa para o outro lado negativo, ó, menos 6. Então, vai ficar menos y igual menos 14 com menos 6. A gente vai somar e conservar o sinal. Somou, deu menos 20. E está negativo dos dois lados. A gente multiplica tudo por menos 1 para deixar positivo. Isso aqui vai ficar y igual a 20. Então, tá aí. Eu encontrei aqui a resposta lá para o valor do x e encontrei aqui o valor do y. E está respondida aqui a questão. Compreendeu? Só isso. Só. Igual o x de um com o x do outro. A letra B, ela vai ter uma pequena diferença. Porque assim, ó, observe que nessa letra C que eu fiz, o x, ele está aparecendo só aqui, ó, onde tem o local do x. E o y também. Então, eu tive duas contas. Agora, nessa letra B aqui, o m e o n, eles estão aparecendo juntos, tanto para o valor do x, como eles aparecem para o valor do y. Aí, o que acontece? Quando você igualar isso aqui, ó, olha só o que vai acontecer. M menos N, que é o primeiro, tem que ser igual a quanto? Menos mn. Não, Tem que ser igual a menos 3. isso. E a parte de baixo, ó, é M mais N tem que ser igual a quanto? Menos 3. Não. Ou mais. Quanto? É o mais lá, é 2. 2. Que esse M mais N, ele vai ser o Y. E ele tem que valer esse 2 aqui. Não, botei. Aí o que nós temos? Isso aqui, nessa situação, é um sistema. E aí, no caso, você tem que resolver um sistema. Sistema de primeiro grau. Você sabe responder isso aqui? Não. Se souber, eu não me lembro. Eu acho que eu já vi, mas não me estou lembrando. Não, né? Tá bom. Pois então é o seguinte. O nosso horário já está encerrando, tá bom? Eu vou deixar essa questão para te fazer ela, essa questão 7. Você vai responder a letra A. E a letra B você vai tentar, tá bom? Vai tentar fazer ela. Se não conseguir, na próxima aula, eu vou estar fazendo a correção aqui de algumas questões contigo e vou te ensinar a resolver sistemas, tá bom? Tá bom. Pois, Ivo, nós nos vemos agora na próxima aula. Próxima aula, semana que vem, vai ser diferente, né? Semana que vem, como eu falei na aula passada, nós vamos começar agora as aulas. O professor vai dar aula via Google Meet, essas coisas aí. Aí eu vou ver como é que vai ficar meu horário aí. A gestão vai estar passando, vamos ver como é que vai ficar a situação. Para a gente poder ter nossa aula, tá? Então, Tá. eu não digo que vai ser na terça. Pode ser outro dia aí, mas vai ser um dia pela tarde, tá bom? Tá, qualquer coisa você me avisa. Certo. Muito bem. Qualquer dúvida, pode mandar para mim lá no WhatsApp, tá bom? Manda sua dúvida lá que eu vou estar te ajudando também. Tá, Pois, Ivo, até a próxima. Até mais. até mais. Boa tarde.